Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o professor Marcos e hoje nós vamos responder a apostila Aprender Sempre do segundo bimestre. Esse material é utilizado aqui na rede municipal de Goiânia e em outras redes de outros estados aí, tá bom? E hoje nós vamos responder a questão da página 57, 58, 59 e 60, os exercícios 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, o nosso primeiro exercício diz o seguinte, ó. Escreva os decimais na forma fracionária e as frações em decimal. Então, basicamente, isso aqui é uma recapitulação dos exercícios trabalhados lá na primeira apostila lá do primeiro bimestre. Então, vamos recordar aqui então, ó. Aqui nós temos dois inteiros e um décimo. Vamos escrever esse número aqui, ó, decimal, na forma fracionária. Então, como você tem aqui, ó, uma casa decimal, o seu denominador vai ficar sobre 10. Então, aqui, ó, o seu denominador vai ser 10. E o número aqui em cima, você vai escrever ele sem vírgula. Então, 21 sobre 10, ou seja, 21 décimo é o mesmo que 2,1. Aqui, no item B, se você observar, você tem 32 inteiros e 54 centésimo. Como tem duas casas decimais, esse seu denominador aqui, ó, vai ser 100, ó. Duas casas decimais, você relaciona aí 2 zeros seguido do número 1, tá bom? E aqui em cima você escreve o número 100, 3.254, tá? Recorde que essas duas casas decimais relacionadas aqui com esses dois zeros, beleza? Então, aqui nós temos o item C, 5,56, ou seja, 5 inteiros e 56 centésimo. Então, o que você vai fazer? Como você tem duas casas decimais, isso aí vai ficar sobre 100. E aí, em cima, você escreve o número normal sem a vírgula. Se você pegar 556 e dividir por 100, é o mesmo que 5,56. Aqui no item D, nós temos um número misto. Então, o que você pode fazer? Vamos colocar isso aqui na forma de fração, depois vamos transformar ele em número decimal. Ó. Você tem 5 inteiros e 2 terços. Então, para você colocar ele na forma de fração imprópria, basta você fazer uma multiplicação aqui. Ó. O denominador mantém, tá? Então, você vai multiplicar aqui, ó, 5 vezes 3, isso aí dá 15. E esse 15 aqui, ó, você vai somar com 2. Então, você multiplica e soma. 3 vezes 5, 15. E 15 mais 2, 17 terços. Então, aqui nós temos 17 terços. Agora, você pode colocar 17 terços na forma decimal. Para você colocar na forma decimal, basta você fazer uma divisão aí, ó. 17 dividido por 3. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 17? Ele cabe 5 vezes, porque 5 vezes 3 dá 15. O resto disso aí, ó, 17 menos 15, é 2. E aí, para você continuar essa divisão, olha o que você vai fazer. 2 dividido por 3, mais 2 não dá para dividir por 3. Então, você acrescenta um zero e uma vírgula. Agora sim, quantas vezes o 3 cabe aqui dentro do 20? 6 vezes, porque 6 vezes 3... Isso dá 18, o resto aqui é 2. Se você perceber, você quer continuar a divisão. Então, você acrescenta 0 e não precisa pôr mais vírgula porque já tem. Novamente, vai dar 6, porque 6 vezes 3, 18. Note que aqui o resto, novamente, é 2. Então, esse número aqui, ó, ele se trata de uma dízima periódica. Então, nós temos aí um número decimal com a representação da parte decimal infinita. Então, nós temos aí, ó, 5,66 infinitamente. Essa dízima periódica aí a gente sabe prever que o próximo algarismo aqui vai ser sempre 6, 6, 6, 6. Tá beleza? Aqui no item N, vamos dividir 2 por 3 para nós encontrarmos o nosso número decimal. Recorde que na divisão, nós só dividimos um número maior por um menor. Nesse caso, você precisa acrescentar um zero aqui e um zero vírgula aqui. Dessa forma, esse número aqui seu ficou maior que o 3. Aí você pode dividir. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 20? Ele cabe 6 vezes, né? Porque 6 vezes 3 dá 18 e o resto que sobra aqui é 2. Aí, se você quiser continuar essa divisão, o que você faz?
você acrescenta um zero. Precisa pôr vírgula novamente? Não, porque já tem. E agora você vai dividir 20 por 3. Você vai perceber que novamente vai dar 6, porque 6 vezes 3, 18. 20 menos 18, deixa resto 2. E aí você acrescenta um zero. E aí, novamente, você vai perceber que vai dar 6. Infinitamente, esse 6 vai aparecer aqui. Ou seja, esse 2/3 aqui, ó, na forma decimal, é 0,6666 infinitamente, tá? Trata-se de uma dízima periódica. E a fração geratriz aqui, no caso, é 2/3. Então, olha aqui, ó, nós temos aqui no item F 7/6. Então, nós temos aqui uma fração imprópria, né? Quando o numerador é maior que o denominador, né? E aí a gente vai colocar isso na forma decimal. Como que coloca isso na forma decimal? Mesmo procedimento anterior aí, ó. Pega o 7, divide por 6. Perceba que o 6 cabe dentro do 7, ou seja, o 7 é maior que o 6. Quantas vezes o 6 cabe dentro do 7? Uma vez, porque uma vez 6 dá 6. E 7 menos 6 deixa resto 1. E aqui, para você continuar essa divisão, perceba que 1 não dá para dividir por 6. Então, você coloca um zero e uma vírgula aqui, ó. Quantas vezes o 6 cabe dentro do 10? Uma vez, né? Porque uma vez 6 dá 6 e o resto aqui que sobra é 4. E aí, você vai dividir 4 por 6. Não dá, então você acrescenta um zero e vai pesquisar lá na tábua do 6 que número que você multiplica por 6 que dá 40. No caso é quem? É o 6, porque 6 vezes 6, isso vai dar 36. O resto aqui, novamente, é 4. E aí você acrescenta 0 e vai seguindo aí, ó. 6, 6, né? Novamente vai dar 6. 6 vezes 6, 36. Note que sobra 4 aí de novo. Então, vai dar 1 inteiro, 1,66666 infinitamente. Então, 1 inteiro, 1,66 infinitamente. Então, aqui nós temos o nosso item G. Nós queremos colocar isso na forma decimal, 98 centésimos. Quando termina com 100, 10, 100 ou 1000, é mais tranquilo, nem precisa fazer essa divisão. Se quiser fazer essa divisão aqui, ó, pode, ó. Aí você vai notar uma simplicidade. Mas dessa forma aqui, ó, tanto que é simples. Como tem dois zeros, vai ter que ter duas casas decimais, ou seja, vai ficar 0,98. Ou seja, em dinheiro, como é que nós leríamos isso aqui? 98 centavos. E se fosse ler na forma de números racionais, 98 centésimo, tá? Então, esses dois zeros aqui, ó, relacionam com essas duas casas decimais. Se você fizer essa divisão, o que você ia fazer? 98 não dá para dividir por 100. Você ia acrescentar um zero e um zero, vírgula. Aí você ia perceber que o 100 cabe dentro do 980 9 vezes. 9 vezes 100 ia dar 900. Aqui ia sobrar resto 80. E aí você ia acrescentar um zero. Aí você ia perceber que 8 vezes 100 ia dar os 800. E aqui ia finalizar, tá bom? Agora aqui no nosso exercício 2, ele fala assim, ó, compare os dois números em maior que, menor que ou igual. Observação. Esses símbolos aqui são símbolos de desigualdade. Eles são os mesmos símbolos. Então, do jeito que o exercício está falando assim, ó, maior que, ele está se referindo ao lado do balcão. Ó. Tá vendo esse balcão que tem aqui, que eu estou marcando? Quem tiver desse lado, que eu estou marcando, vai ser o número maior. Aqui não importa se ele está virado para lá ou para cá. Então, se for, por exemplo, 6 é menor que 8. Os mesmos números aí, como eu mudei de lado aqui, ó, se você observar, aqui vai ficar o 8 vai ficar do lado desse bocão aí, ó, e o 6 vai ficar desse biquinho aí para associar com a coisa menor, tá? Então, você lembra, bocão fica o maior lado e biquinho fica o menor lado. É só você lembrar aí do Pac-Man, da boca do Pac-Man aí, fica bem mais tranquilo, tá? Então, olha só, aqui você tem meio. Então, vamos reescrever o meio? Coloca o meio na forma de fração. O meio na forma de fração é 1
sobre 2. Ou seja, 5 sobre 10 também, tá? Pode ser outra representação. Então, aqui, 3 sobre 2. Como os denominadores são iguais, é bem mais tranquilo. Você percebe que 3 sobre 2 é maior que 1 meio. Até porque, se você pegar R$3 e dividir por 2, isso aqui dá 1,50, tá? Então, quem é maior? 3 sobre 2. Então, você vai apontar aqui, ó, o bocão aqui para o lado 3 sobre 2. Beleza? Olha só, aqui ele quer saber quem é maior. Lembrando que nas aulas eu ensinei aí umas técnicas muito boas para você identificar. Quando os denominadores são diferentes, igual aqui, ó, 3 e 4, basta você multiplicar aqui cruzado. Ó, 4 vezes 1 dá quanto? 4. E 3 vezes 5 dá quanto? Isso aí dá 15. É uma forma também de você encontrar quem é o maior. Quem é maior, o 4 ou o 15? O 15, então, quer dizer que a fração 5 quartos ela é maior. Então, você tem aqui, ó, 1/3. Isso aí vai ser menor que 5 quartos. Ou, você pode ler 5 quartos é maior que 1/3, tá? Aqui nós temos 1 inteiro e 6 décimos. Aqui você tem 1 sexto. Vamos fazer de uma outra forma? Você pode pegar agora 1 e dividir por 6. Quando você divide 1 por 6, vai pegar, imagina R$1 dividindo para 6 pessoas. Então, acrescenta um zero e um zero vírgula. Quantas vezes o 6 cabe dentro do 10? Uma vez. Então, 1 vezes 6 vai dar 6, vai sobrar 4 aqui. E aí você vai acrescentar um zero, né? Porque você vai dividir 40 por 6. Isso aí vai dar 6 vezes 6, 36. Aí o resto aqui vai sobrar 4 novamente, vai ficar 666. Vamos arredondar para 16 centavos. Aqui, ó, 1 dividido por 6 é 0,166 infinitamente. Aqui, claramente, quem é maior? 1,6. Então, você vira o bocão para o lado dele, tá bom? Aqui, ó, de cabeça, 7 sobre 2. O que é 7 sobre 2? R$7 dividido para 2 pessoas, de cabeça é R$3,50. Então, aqui, ó, você pode colocar um sinal de igual, escrever 3,50 ou 3,5, e você vai perceber que 7 sobre 2 é o mesmo que 3,5. Então, nesse caso aqui, você tem uma igualdade. Olha só que interessante, aqui você tem 0,74 e aqui você tem 0,7. Note que aqui tem duas casas decimais. Aí você fica com dúvida. Mas não precisa ficar com dúvida, porque aqui, ó, aqui só tem uma casa decimal. Acrescenta outra casa decimal aqui, o zero. Porque eu já falei lá na sala, quando um número é decimal, por exemplo, 1,85, você pode acrescentar o zero aqui. Ó, esse número continua sendo o quê? 1,85. Quando o número decimal termina em zero, esse último algarismo aqui for zero, no caso, ele não tem valor significativo, tá bom? Então, claramente aqui, ó, se você olhar em dinheiro, é 74 centavos e aqui é 70 centavos. Então, 74 centavos é maior. Eu ponho um bocão virado para o lado dele, tá beleza? Aqui é 1/5 e aqui é 0,209. Uma forma aqui de você fazer, pega 1 e divide por 5. Ó. Se você pegar R$1 e dividir para 5 pessoas, isso aí dá 20 centavos. Ó, quer ver? Coloca um 0 e um 0, vírgula. Agora, quantas vezes o 5 cabe dentro do 10? 2. Esse 0,2 é o mesmo que 2 décimos. Se você quiser acrescentar um zero aqui, vai continuar sendo 0,2. Só que aí você vai ler 20 o quê? 20 centésimos, que é o mesmo que 2 décimos. Ou seja, em dinheiro aqui é 20 centavos. Então aqui, ó, nessa letra F, que é 0,2. Quem é maior? 0,2 ou 0,209? Lembrando que, você, como aqui tem 3 casas decimais, você pode preencher aqui, ó, 3 casas decimais, ó, 0,200. E aqui ficou 0,209. Quem é maior? Obviamente que 0,209 é maior. Note que 79 centésimo é o mesmo que o que? 0, né? 0,79. Então, esses números aqui, ó, são iguais, tá bom? Agora nós vamos para o nosso exercício de número 3. Ele fala assim, ó, verifique a qual dos intervalos cada número pertence
e associe-os. Além disso, localize-os na reta numérica. Então, vamos lá. Aqui claramente já está identificado 4,63. Então, esse número aqui vai estar associado com o 4. Por quê? Porque esse é um número que está entre 4 a 5, entre 4 e 5, beleza? Esse 2/3 aqui, ó, 2/3, nós vimos aqui no exercício anterior, aqui, ó, que 2/3 ele é o mesmo que 0,666. Já fizemos até essa divisão. Então, já vou pôr direto aqui, ó. Aqui, ó, é 0,666. Então, esse intervalo está onde? Ele está entre 0 e 1, tá bom? Agora, aqui, ó, item C, aqui você tem um número misto. O que é um número misto? Você tem a parte inteira e a fração aqui, ó. Então, ele vai estar em qual intervalo? Então, vamos fazer aqui, ó. Vamos colocar ele na forma de fração. 1 inteiro e 2/3. Para fazer isso, basta você multiplicar aqui, ó. 3 vezes 1 dá 3. E agora você vai somar com 2. 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. Ou seja, 5/3. Você pegar 5 e fazer uma divisão aí por 3, isso aí vai dar 1, porque 1 vezes 3 é 3. 5 menos 3 deixa o resto 2. Note que você tem que dividir 2 por 3. Você acrescenta um 0 e uma vírgula. Coloca o 6 aqui, ó. 6 vezes 3, isso aí dá 18. 20 menos 18 deixa o resto 2. Aí, se você perceber, vai ficar dando o resto sempre 2, aqui sempre 6. Então, isso aqui é uma dízima periódica. Esse número aqui é o mesmo que 1,666 infinitamente. Ele está em qual intervalo? De 1 a 2, tá bom? 64 dividido por 8, isso aqui direto é 8, porque 8 vezes 8 dá 64. Então, está relacionado aqui, está nesse intervalo aqui, que está de 8 a 9 e 12 quintos. Onde está 12 quintos? Vamos pegar o 12 e dividir por 5 para localizar ele. O 5 cabe dentro do 12 duas vezes, porque 12 vezes 5 é 10. Aqui fica resto 2. E aí, novamente, você quer dividir. 2 dividido por 5. Não é possível, porque 2 é menor. Faça ele ficar maior. Acrescente um 0. Acrescente uma vírgula. Agora sim, o 4 é um número que você multiplica por 5, que dá 20. E 20 menos 20 é 0. Então, isso aqui está entre 2 e 3, tá? No intervalo que vai de 2 a 3. Então, aqui, ó. Agora, aqui é que localiza na reta. Então, vamos pegar o 4,63. 4,63, se você observar, aqui é 4,5. O 4,63 tem que estar um pouquinho para frente. Então, aqui eu vou falar que é o 4,63. Agora, nós temos que localizar o 2/3, 0,66. Ele está no intervalo de 0 a 1. Então, aqui, ó, se você notar bem, aqui no meio, você sabe que é o 0,5. O 0,6 está um pouquinho para frente. Então, vou falar que ele está aqui, ó, 0,66 infinitamente. Aqui, no caso de marcar a ponta reta, você não precisa ter a noção, a localização exata. Basta você ter uma noção de onde o ponto tem que estar. Aqui, ó, o item C, nós temos que marcar 1,6. Nós sabemos que ele está no intervalo de 1 a 2. Aqui, no centro aqui do intervalo de 1 a 2, você tem 1,5. 1,666 está aqui um pouquinho na frente. Então, aqui você tem 1,6. Note que 64 dividido por 8 dá 8. Então, ele está aqui, ó. O 8 está aqui, ó. Já está até marcado aí. Eu só estou fazendo um pontinho aí. E 12 quintos, nós já percebemos que ele está no intervalo de 2 a 3 e ele é 2,4. Aqui no centro, você tem 2,5. Então, 2,4 tem que estar o quê? Antes. Então, aqui você tem 2,4. Tá ok? Então, agora nós vamos para a nossa questão de número 4. Ó. Ele fala assim, ó. Henrique recebeu de presente de Natal R$100 do seu avô. Gastou R$25 em lanches
R$ 50 em presente para dar a um amigo e guardou o restante. Em relação ao total recebido pelo seu avô, qual número decimal representa o gasto com lanches e o gasto com presente? Então, a gente quer saber o número decimal. Então, vamos lá, ó. Ele recebeu quanto? R$ 100. E ele quer saber, ele gastou aqui quanto? R$ 25 em lanches. Se ele gastou R$ 25 em lanche, então ele gastou 25, que é uma parte de um total de R$ 100. Aqui está na forma de fração, mas ele pediu na forma decimal. Então, a forma decimal é quanto? 0,25. Resumindo, o que ele quis dizer aqui é que ele gastou 25% do valor com lanche, que pode ser representado por 0,25, tá bom? E agora ele gastou R$ 50 com presentes. Então, com presentes, ele gastou R$ 50 de um total de quanto? De 100. Então, ele pegou R$ 50 dos 100 que ele tinha. Aqui está dizendo o quê? 50%. 50% é o mesmo que 0,50 ou 0,5, tá? Lembrando que esse último zero aqui ele é opcional, tá bom? Você pode pegar os 50 e fazer a divisão aí por 100, que você vai encontrar os resultados de 0,5. Lembrando que esse último zero aqui, ele é opcional porque ele não possui valor significativo, tá ok? Agora nós vamos para a questão de número 5. Mariana só tem meio quilograma de açúcar para fazer a seguinte receita. Na receita de quindim, ó, 1 kg de açúcar, 3 dúzias de gemas de ovos, 6 xícaras de coco fresco ralado, 6 colheres de manteiga. Proporcionalmente, quanto ela deve usar dos demais ingredientes, levando em consideração que ela só tem meio quilograma de açúcar. Então, se você observar, essa receita que ela fez aqui, ó, é para 1 kg de açúcar. E ela só tem quanto? Ela só tem meio quilograma. Então, basta você pegar pela metade. Se ela tem 3 dúzias de gema de ovos, então ela vai precisar de quanto? De 1 dúzia e meia. Porque a gente vai pegar, a gente vai usar a receita agora, não para 1 kg, e sim para a metade. Se você pegar aqui, ó, 1 kg e dividir em duas partes, isso aí vai dar o quê? 0,5, que é a metade. Então, ela vai usar a metade dos ingredientes. Então, aqui ela vai usar 1 dúzia e meia de ovos, né? 1 dúzia e meia de ovos. Em vez de ela usar 6 xícaras, ela vai usar a metade, né? Vai usar 3 xícaras. E em vez de ela usar 6 colheres, ela vai usar 3 colheres, tá bom? Aí é só escrever aqui na frente, ó, 3 colheres de manteiga e aqui 3 xícaras de coco fresco ralado, tá bom? Então, agora nós vamos para a questão de número 6. Ele fala assim, ó, localize na reta. Então, antes de nós localizarmos na reta, vamos tentar colocar na forma decimal, porque já fica bem mais tranquilo. Observe que aqui no item A não está na forma decimal. Então, 5 meios. Basta você pegar R$5 e dividir para 2 pessoas. De cabeça, se você fizer R$5 para 2 pessoas, isso aí é o quê? Dá 2,5. 0,7 já está na forma decimal, tá ok. 1/4. Pega R$1 e divide para 4 pessoas. Você vai perceber que é 25 centavos. Porque 1 não dá para dividir por 4, mas você pode acrescentar um 0 e um 0, agora o 4 cabe dentro do 10, que dá 2, porque 2 vezes 4 é 8. Isso aqui deixa resto 2. Aí você tem que dividir 2 por 4, só que o 2 é pequeno. Então, o que você faz? Acrescenta 0. E não precisa pôr mais vírgula, porque já tem. Que número você multiplica por 4 que dá 20? 5. Porque 5 vezes 4 é 20. 20 menos 20 é 0. Então, aqui é 0,25. Aqui já está ok, já está na forma decimal. E aqui você tem 8/16 avos. Então, 8/16 avos, vamos pegar 8 e dividir por 16.
O 8 é um número pequeno, você tem que fazer ele ficar maior que o 16, basta acrescentar um 0 e um 0, vírgula. Se você perceber, o 16 cabe aqui dentro do 80, ele cabe 5 vezes. Então, aqui você tem 5 vezes 16, isso aí dá 80, e 80 menos 80, isso aí deixa resto 0, tá ok? Então, 0,5. Agora, nós vamos marcar o nosso ponto na reta. Aqui, vamos começar aqui pelo ponto A, que é o 5,2, ou seja, 2,5. 2,5, se você observar, ele está aqui ó, entre 2,4 e 2,6, ou seja, 2,5. Aqui no item B, nós temos 0,7. Onde está a localização do 0,7? A localização do 0,7 está aqui entre o 0,6 e o 0,8. Então, aqui, bem aqui no centro, você tem 0,7. Aqui no item C, nós temos que marcar 1/4, ou seja, 0,25. 0,25, se você observar, aqui no centro, aqui, ó, você tem 0,3. E o 0,25, ele está aqui entre 0,2 e 0,3. Então, aqui, ó, vou marcar aqui 0,25, tá? Agora, nós vamos marcar o ponto 0,2, que é o item D. Onde está o ponto 0,2? Se você observar, o 0,2 já está aqui em cima, ó. Então, a gente está fazendo isso aqui de verde, tá bom? Esse ponto 0,2 aí. Só marcar em cima dele, tá? Agora, aqui no item E, você quer marcar o 0,5. Onde está o 0,5? O 0,5 está entre 0,4 e 0,6. Aqui você tem 0,5. Tá ok? Dessa forma, nós marcamos todos os pontos solicitados e finalizamos mais essa sessão de exercício. Então, agradeço se você ficou até aqui e até a nossa próxima videoaula. Falou, pessoal!